Glaucoma versus qualidade de vida. Se você tem 50 anos e recentemente recebeu o diagnóstico de glaucoma, esse vídeo é para você. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Por estes dias eu estou aproveitando esse paraíso que a gente vê aqui, que é um local conhecido como Guarajuba, que fica na cidade de Camaçari, na Bahia. Olha que lugar espetacular, olha que vista interessante e olha que tranquilidade. Eu mantenho o meu hábito, mesmo em períodos de descanso, de acordar cedo, e hoje resolvi fazer aqui uma caminhada pela praia, manter em dia começar a formar inclusive logo minha vitamina D, a dose diária natural com exposição ao sol. E você vê que o tempo está nublado, né? O tempo está nublado, mas a radiação ultravioleta atravessa a nuvem e você forma a vitamina D mesmo nessa situação. 95% da vitamina D, que é um hormônio, na verdade, que nós temos no organismo, vem dessa conversão através da nossa pele. E hoje eu vou responder essa questão. Você tem 50 anos de idade, recebeu o diagnóstico de glaucoma e o que fazer para ter uma melhor qualidade de vida? Essa é a idade que eu também estou chegando, há uns poucos anos vou chegar nesse marco importante na vida das pessoas. Inclusive já defini o meu tratamento. Eu tenho uma tendência de ter o glaucoma de ângulo fechado, eu tenho um risco de fechamento angular. Já conversei com meu colega Max Perrucho, quem vai fazer o meu laser de iridotomia profilática em breve, aí nas próximas semanas. E eu estava refletindo muito sobre esse assunto, que deve ser bastante frequente. Bom, a maioria das pessoas, elas têm o glaucoma de ângulo aberto. E existe uma certa tradição de uso de colírios para o tratamento do glaucoma de ângulo aberto. E nas últimas décadas, iniciando na década do ano 2000, vem sendo utilizado cada vez mais frequente entre os médicos a indicação do laser chamado SLT, que é a trabeculoplastia seletiva a laser. Este laser, ele tem um efeito equivalente a um colírio e a duração média do seu efeito é de 1 ano e meio. Então eu estava fazendo aqui umas contas. Se eu tiver de usar um colírio, se um paciente que tem mais ou menos a minha idade precisar de iniciar o seu tratamento, qual é a condição como regra, né? Considerando o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais frequente. Então, vamos supor que eu utilize um colírio que eu tenho que pingar uma vez por dia. A expectativa média de vida do brasileiro é de 75 anos, então são 25 anos pingando aí colírios. E se você multiplicar um número pelo outro, vai encontrar que nesse período aí de 25 anos você vai ter que pingar 9.125 vezes o colírio. Isso se for em gota única diária. E o dobro, 18.250 vezes, se você tiver de pingar um colírio 2 vezes ao dia. E analisando a literatura nos mostra que quando você inicia o tratamento com colírio, você demanda mais tratamentos, um segundo colírio ou um laser, mais frequentemente do que se você começar o tratamento com laser de trabeculoplastia seletiva. Então, imagine se você tem essa realidade de pingar essas milhares de vezes o colírio e trocar isso por cerca de 50 a 60 vezes o acompanhamento com o seu médico oftalmologista. Sem dúvida, eu optaria pelo laser. Mas as pessoas têm o direito de escolha. O meu objetivo desse vídeo aqui é lhe mostrar esse meu raciocínio, porque em breve eu vou começar o tratamento com o laser e eu entendo que as pessoas precisam conhecer que existe essa opção.
Uma outra vantagem de você iniciar o tratamento com o laser é de que a necessidade de uma cirurgia ela vai ser menor no estudo que avaliou essa situação durante 36 meses. Na edição vou colocar aqui na tela o print do artigo. Então, pessoas que iniciam o tratamento com laser, elas demandam menos cirurgias de catarata no decorrer desses 36 meses. Isso não quer dizer que ela não vai precisar da cirurgia, não é isso, é claro. Mas ela vai precisar dessa cirurgia depois, comparando o grupo de pessoas que começou o tratamento com o laser e as pessoas que começaram o tratamento com o colírio. Ainda falando sobre esse artigo, o grupo de pessoas que começou o tratamento com laser demandou menos um segundo tratamento, seja ele a reaplicação do laser, que é possível de ser feito, ou então a aplicação de colírios em combinação com o laser. Então, minha conclusão é de que nós devemos pensar em qualidade de vida quando a gente define o início do tratamento do glaucoma. Esse é um momento fundamental de escolha que você deve conversar com o seu médico oftalmologista, deve pesquisar na internet. Eu entendo que também você pode ler artigos científicos que falam sobre esse tema. Uma fonte que eu vou lhe sugerir é o site laserparaglaucoma.com, no qual eu reuni muitos dos artigos científicos que falam sobre o efeito do laser no glaucoma e fiz um resumo de cada artigo ali em um parágrafo em português. Os artigos científicos, a linguagem é em inglês. E se você tem em torno de 50 anos de idade e começou recentemente o seu tratamento ou vai começar o tratamento do glaucoma, compartilhe conosco aqui a sua experiência, as suas dúvidas e vamos abrir uma discussão aqui nos comentários deste conteúdo. Se você conhece alguém nessa condição, compartilhe este vídeo com esta pessoa. Eu sou Onassis Rocha Silva, médico oftalmologista, autor do livro Como Cuidar do Glaucoma. Eu também criei o modelo otimizado de diagnóstico do glaucoma com a tomografia com o paciente em pronoposição. Nessa posição, nós vamos conseguir identificar precocemente as pessoas que irão cegar mais frequentemente pelo glaucoma no futuro. Você quer me ajudar? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Se você quer me ajudar a manter esse canal com esse conteúdo que é criado de maneira independente, visite a nossa página no Apoia-se. No slide final, você vai conhecer as nossas mídias sociais. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!